Meus amados, é uma alegria muito grande estar com os irmãos essa noite. Eu trago a saudação da minha igreja, Igreja Presbiteriana do bairro Constantino, em Patrocínio. Trago a saudação do IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lene. Trago a saudação da Igreja Presbiteriana do Brasil, na qual eu tenho tido a alegria de presidir o Supremo Concílio desta igreja. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja, pelo trabalho do pastor, o Antoniel, pela vida dos presbíteros e pela vida de cada um dos meus queridos e amados irmãos. Foi muito bom que nós vimos o coral jovem cantando, os irmãos mais velhos um pouco, não idosos, mas mais velhos, os irmãos de meia idade cantando. Depois vimos o coral mais velho cantando também. Isso é muito bom, que nós tivemos uma visão de todo o grupo musical da igreja, louvando, bendizendo e glorificando o nome santo do Senhor. Deus derrame as bênçãos sobre a igreja no seu 37º aniversário. Eu sei que são 37 anos de vida desta igreja. Isto alegra o meu coração também, de ver que é uma igreja jovem e de muitos jovens, que Deus esteja sustentando vocês na graça, no poder e na misericórdia de Deus. O texto sagrado que nós escolhemos é um texto que ele cobre um período histórico. Ele cobre desde o capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 25 de Gênesis. Nós gostaríamos de tratar nessa noite de um tema que muitas vezes é colocado diante de nós. Nós queremos tratar das crises, dos desafios que elas trazem e das bênçãos que nós recebemos, as bênçãos profundas que as crises têm trazido a nós. Então nós queremos que os irmãos possam guardar no seu coração, olhando para a vida de Abrão e depois Abraão, aquilo que ele viveu. E nós chamaríamos as crises que ele viveu, os desafios que ele teve e as bênçãos profundas que ele recebeu do Senhor. Um ponto chama-nos a atenção, que a Bíblia Sagrada só começa a falar de Abraão a partir dele, de um homem velho, de um homem idoso. Não fala de Abraão jovem, não fala de Abraão vivendo com seus pais, mas quando a Bíblia refere-se a este homem, ele já estava com 75 anos. Então é a partir de 75 anos que a Bíblia vai falar de Abraão. Nós muitas vezes gostaríamos que a Bíblia falasse de outras épocas, mas a Bíblia começa a mostrar a história desse homem e os seus relatos, suas fases da vida, a partir dos 75 anos. Eu estou com 72, eu tenho dito que ainda faltam 3 anos para eu começar a viver, se eu olhar para Abraão. E só faltam 3 anos, que Abraão começou a sua vida. Se os irmãos depois quiserem observar, no capítulo 12, o verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Então é o capítulo 12, que é o capítulo chave para nós compreendermos essa vida, e é a partir daí que nós vamos conhecer a vida desse homem e vê-lo caminhando com o Senhor até o final da sua vida, que está registrado lá no capítulo 25. Mas eu gostaria também que os irmãos pudessem ter um preâmbulo, dizendo que nós muitas vezes passamos por crises. Há muitas crises que envolvem a vida de Abraão, mas nós escolhemos somente 3 crises, somente 3 momentos, para que os irmãos pudessem ter uma visão mais ampla. Uma crise que envolve o próprio Deus, uma outra crise que ele envolve pessoas com as quais ele se relacionava, e por último,
uma crise que envolve a sua família. Eu queria com isso retratar a história nossa, a história minha, a sua história, a história da igreja. Nós temos a nossa relação com Deus, nós temos a nossa relação com outras pessoas que estão ao nosso lado, pode ser parentes, pode ser amigos, pode ser irmãos, pode ser primos, pode ser tios, nós temos esta relação. Mas no final nós temos uma relação familiar dentro de casa, nossa com a esposa e com os filhos, de acordo com a vontade de Deus. Então nós queremos que os irmãos possam ter essa visão ampla, num dia de gratidão a Deus por 37 anos de igreja, que nós pudéssemos agradecer a Deus por essa compreensão que nós devemos ter da vida, que envolve momento de crise, momento de desafio e o momento próprio de bênçãos as mais profundas que nós podemos ter nas nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos pudessem olhar desta maneira. Para a nossa introdução, eu gostaria que os irmãos lembrassem um pouco de João Calvino. João Calvino foi um jovem que teve todas as oportunidades da vida. O seu pai era um homem inteligentíssimo, e seu pai tinha uma visão muito ampla do que era a época que o seu filho vivia. Então o seu pai colocou Calvino no melhor colégio daqueles dias. Como qualquer pai vai escolher o melhor colégio. Mas seu pai era secretário do bispo, e ele não tinha recursos. Então ele usou um momento daquela história, daqueles dias, se chamava sinomia, ou simonia. Era uma maneira de receber algumas paróquias do bispo e explorá-las para a educação dos seus próprios filhos. E assim o pai de João Calvino fez. E João Calvino foi colocado no colégio de Capetos, um colégio do mais renomado naqueles dias da cidade de Paris. Foi naquele mesmo colégio, na mesma época de Calvino, estudou naquele colégio Inácio de Loyola. Os dois não chegaram a se encontrar, a história não registra este ponto, e nem registra se eles chegaram a conversar ou se entender. O que a história registra é que Calvino logo se tornou o melhor, ou um dos melhores alunos. Aos 21 anos de idade, ele publica em latim uma crítica aos discursos de Sêneca. Olha a ousadia de Calvino, aos 21 anos de idade. Mas ele teve a experiência da reforma. Calvino nasceu em 1509, a reforma começou em 1517. Calvino só foi entrar na reforma em 1536, aos 27 anos de idade. Ali ele tem o conhecimento da reforma. A história não registra nenhuma experiência de conversão de Calvino. Alguns chegam a afirmar que foi um convencimento através da leitura, da pesquisa, do estudo da palavra de Deus. Quando Calvino chega em Genebra, aos 27 anos de idade, no ano de 1536, ele levava debaixo do seu braço a primeira tradução, ou a primeira modelagem de um livro que ele ia escrever por mais 5 vezes, que eram as Institutas, e essas Institutas estavam escritas em latim. Calvino chegou com as Institutas e ele teve de ficar em Genebra, porque Farel falou: se ele saísse de Genebra, Deus mandaria um raio do céu e tiraria a sua própria vida. Ele ficou em Genebra e ali começou a reforma dele em 1536. Ele teve então de submeter, ele teve uma crise naquele momento e ao mesmo tempo um desafio de ficar em Genebra e continuar seu trabalho, e Deus lhe deu a bênção
de ser o pastor de Genebra pela vida toda. Mas eu gostaria de começar lendo no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu a bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. No capítulo 13, verso 5. Ló ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, e de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, separados-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. No capítulo 14, quando o verso 12, apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava juntos dos carvalhais de Mandé. Morreu o irmão de Escol e de Ener, os quais eram aliados de Abraão. Verso 16. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, ainda as mulheres e o povo, após voltar Abraão de ferir Quedor e Homer, e os reis que estavam com ele. Saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. No capítulo 15, há um momento que nós devemos sempre lembrar. Disse mais Abraão, verso 3: não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Nós vamos caminhar um pouco para frente, e eu gostaria que os irmãos olhassem no capítulo 18, versos 13 e 14. Disse o Senhor a Abraão:
Porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e a Sara, e Sara terá um filho. Daqui 1 ano voltarei. Acaso há para o Senhor coisa demasiadamente difícil? Agora, no mesmo capítulo 18, Deus manda que Abraão interceda pela cidade de Sodoma e Gomorra. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nelas se encontram? Verso 32, disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 10. Agora eu gostaria que os meus queridos irmãos olhassem o capítulo 21, somente o verso 5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Agora verso 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse a Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meus amados, eu gostaria que os irmãos olhassem verso capítulo 24. Em Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que eu possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para meu filho. E aí tomará esposa para o meu filho. Verso 12. Disse consigo: ó Senhor, Deus de meu servo Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e use de bondade para com meu senhor Abraão. Ó Pai, fala ao nosso coração, fala às nossas vidas. Como o Senhor atuou na vida de João Calvino, atua nas nossas vidas a cada dia. Orienta-nos como devemos viver, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. E em nome do Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Meus amados, a primeira palavra que eu gostaria de colocar para os irmãos, que traz à tela a maior crise e o maior desafio ao mesmo tempo, é a obediência. Nós somos chamados por Deus para viver em obediência. Pode ser que a turma mais jovem fica pensando: mas pastor, como que a obediência seja uma das palavras mais desafiantes? A tendência natural do homem é desobedecer. E o pecado nos leva a vivermos em desobediência. Quando nascem os nossos filhos, a grande preocupação dos pais é ensiná-los a obedecer. Esta é a maior preocupação dos pais. Em todas as coisas, o que mais nos preocupa é fazer os nossos filhos entenderem que eles devem ser obedientes. E muitas vezes nós encontramos situações as mais engraçadas possíveis. O nosso filho sempre arranja uma desculpa, ou tenta trazer alguma desculpa quando ele faz alguma coisa que nós não gostaríamos que ele fizesse. Ou ele joga a culpa no próprio irmão mais velho, ou joga a culpa no próprio irmão mais novo, ou joga a culpa no próprio pai ou na própria mãe. Sempre ele tem alguém para que ele pudesse colocar a culpa, mas nunca quer assumir que ele desobedeceu. Desobediência faz parte integral das nossas vidas.
O mundo que nós vivemos é um mundo que vive sempre na desobediência. E na igreja, principalmente. Possivelmente a coisa mais difícil para um pastor na igreja é ensinar os crentes a viverem com Jesus. Mas juntamente viverem com Jesus Cristo, o pastor tem dois desafios presentes à sua vida. Um é ensinar a cada crente a ser fiel na entrega dos seus dízimos e suas ofertas. Porque o crente vive a sua vida em desobediência a Deus. E ele muitas vezes crê que ele pode desobedecer a Deus tranquilamente. Primeiro, o pastor não vai discipliná-lo. Se o pastor discipliná-lo, o pastor ou a igreja vai ser acusado de materialista. Todos vão levantar a mão e dizer: olha, como essa igreja só pede dinheiro, e eu deixei de entregar o meu dízimo e as minhas ofertas, e fui disciplinado. Essa igreja é preconceituosa, é materialista. No mundo que nós vivemos, é uma palavra muito comum. Por outro lado, Deus não vai mandar cobranças para mim. Então ele esquece que ele está vivendo uma crise da obediência e vivendo também um desafio de obediência e uma crise de receber as bênçãos de Deus. A segunda coisa que também é muito séria na vida cristã, o crente muitas vezes olha para o pastor, olha para a igreja, e ele esquece que ele tem que dar testemunho na sociedade, ele tem que ser o evangelizador. Ele é desafiado por nós a sermos, a cada dia mais, ele evangelizar, ele pregar o evangelho. Nós somos chamados por Deus para vivermos o evangelho, na sua essência, na sua vida, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que nós formos colocados. Então, quando Deus chamou Abraão, aos 75 anos de idade, ele disse: sai da tua família, sai da tua casa. Difícil para um homem aos 75 anos, já com sua esposa, já tudo organizado, agora arrumar as coisas e sair. Não é tão fácil. É um desafio muito grande. Sai e eu vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus nem mostrou a terra. Deus não estabeleceu um mapa. Deus não estabeleceu o caminho que ele deveria seguir. Deus simplesmente disse para ele: sai. Rompa com os seus familiares, com os seus amigos, com toda a sua parentela, e vai para a terra. Eu vou te agradecer, eu vou te abençoar, mas você vai ser bênção para com todas as pessoas que você encontrar pelo caminho. Uma crise, um desafio, mas uma promessa de bênção. Mais tarde, quando Abraão teve com tudo resolvido, cresceu na vida, desenvolveu na vida, veio outra crise de obediência. Quando Deus viu que ele tinha um filho, e o filho estava com a faixa de 12 anos de idade, momento mais belo para um pai, podia andar com o filho, podia conversar com o filho, um homem de mais de 100 anos, agora praticamente com 112 anos, olhou para o seu filho, viu a beleza dele, viu toda a obediência dele, e Deus dirige ao pai, dizendo: vá e coloque o teu filho em holocausto diante de mim. Apresente o teu filho em holocausto. É um desafio muito grande. Nós estamos vivendo a guerra em Israel com Hamas, e os filhos jovens todos foram convocados para a guerra. E o primeiro-ministro de Israel foi acusado agora, dizendo que ele escondeu o seu filho.
Seu filho que deveria estar no campo de batalha, mas ele escondeu o seu filho em Miami. Não mandou o seu filho para o campo de batalha. Não sei quantos irmãos acompanharam. Acho que o primeiro-ministro sentiu: eu posso perder o meu filho como eu perdi o meu irmão. O irmão dele foi morto em campo de batalha, quando estava tentando libertar um grupo de israelitas, quando o grupo da Al-Qaeda, em certo momento, havia sequestrado um avião deles. Já perdi meu irmão, e agora vou colocar meu filho na guerra. Abraão tinha esse grande desafio: levar o seu filho. O maior desafio agora está posto diante dele. Deus não havia pedido nada a não ser o seu próprio filho. É como se alguém tivesse a visão missionária e falasse: eu amo missões, e de uma hora para outra Deus falasse: agora o seu filho vai para o campo missionário. E o campo missionário do seu filho vai ser Líbano, ou Arábia Saudita. Você olhasse para o seu filho e começasse a sentir o medo do envio do seu filho. O senhor podia ter chamado outro? Meu filho está no seminário, vai ser um bom pastor, está se preparando, vai ser uma bênção. Agora o senhor chama meu filho para ir para este lugar. Desafios, crises, a crise da obediência. Abraão só pôde desfrutar da alegria da bênção de ouvir a voz de Deus, Deus provendo o cordeiro para o sacrifício, no capítulo 24, porque ele teve a ousadia de obedecer a Deus. Nós só podemos nos prover das bênçãos de Deus quando nós temos a ousadia de entender que Deus nos chama. Deus faz milagres na obra de evangelização. Deus faz milagres quando nós somos fiéis a Ele, na nossa fidelidade. O nosso Deus faz milagres, dia após dia. E nós só podemos experimentar esta bênção quando nós obedecemos a Deus. Quando nós saímos, quando nós estamos indo. Segundo ponto que me chama a atenção nesse texto, eu não vou entrar em detalhes sobre a possibilidade de Abraão ter pecado ou não ter pecado, isso eu vou deixar para outra época, para outra mensagem com vocês, se o pastor um dia me convidar novamente. Mas o segundo momento que me chama a atenção está no capítulo 13. Ló cresceu ao lado de Abraão. Aos 75 anos, Ló saiu com Abraão. Ló se enriqueceu, se tornou rico, ao lado do tio. O tio deu todas as oportunidades para Ló. Os dois cresceram juntos. Deus abençoou o gado de Ló, Deus abençoou o rebanho de Ló, e Ló se tornou um homem riquíssimo como Abraão. Mas a terra não tinha pasto suficiente para que os dois rebanhos ficassem juntos. Começaram a ter problemas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Eles cuidavam tanto do gado de Abraão como cuidavam do gado de Ló. E Abraão então chamou Ló. Disse: meu sobrinho. O texto sagrado descreve com a beleza, e no hebraico é uma das coisas mais lindas: não haja contenda entre nós. E eu gosto muito dessa expressão, porque somos parentes chegados. Isto é, você é meu sobrinho, você faz parte da minha própria carne, parte da minha própria história.
parte da minha vida, você veio comigo, nós somos parentes chegados, não haja nada entre nós. Para que vai haver problema entre nós? Agora, meus amados, qualquer um de nós que estivéssemos nessa situação, iria dizer a mesma coisa que eu vou dizer agora. Qualquer um de nós pensaria que Ló ia dizer para o tio: meu tio, o senhor escolhe. O senhor é mais velho, o senhor tem mais anos, eu estou jovem, eu posso ir para outros lugares, eu posso experimentar outras situações. É legítimo que o senhor escolhe. O texto sagrado escreve para nós que quando Abraão fez a proposta, Ló olhou para as campinas, olhou para a região que ia até Sodoma e Gomorra e escolheu aquela região. Aquilo gera o que nós temos na nossa linguagem, a questão da ingratidão. Muitas vezes nós deixamos de sermos gratos por aqueles que fazem as coisas por nós. Quando as pessoas mais precisam de nós, nós viramos as costas. Já ouvi muitas pessoas mais velhas dizendo: olha, eu criei este filho, essa menina, este menino, ele cresceu, desenvolveu ao meu lado, agora no momento que eu mais preciso, ele foi embora, ele me deixou. A ingratidão. Às vezes pode pensar para os irmãos que Ló fere profundamente o seu tio, feriu o seu tio. Ele escolhe o melhor lugar. Eu estava uma vez conversando com um casal, e era dois irmãos que perderam o pai. E o pai deixou uma propriedade para os dois. E o mais velho lutou, não saiu da propriedade, ajudou o pai o tempo todo, e nunca saiu da propriedade, e estudou o irmão mais novo. O irmão mais novo se tornou médico, que tinha uma boa clínica, não se preocupava de ir aonde estava o irmão mais velho, nem quando o pai morreu ele se preocupou de estar presente adequadamente. Aí quando o irmão mais velho comunicou para ele: agora o papai morreu, nós temos a propriedade, nossa propriedade cresceu, desenvolveu, eu gostaria que você viesse para que nós pudéssemos dividi-la. Nós temos uma região que fica perto da sede, que é uma região muito boa, e tem uma região do outro lado, dá para a gente dividir tudo direito. Você é mais novo, você vai escolher, você pode escolher. Aquele irmão mais velho era crente fiel, e ele estava me contando, dizendo que naquele momento aconteceu um fato que ele ficou muito triste. O irmão mais novo olhou para a terra, olhou para a sede, que aquele irmão mais velho tinha lutado para construir, para dar o melhor conforto, e disse: eu quero esta região aqui da fazenda, eu vou ficar com essa parte, eu não aceito outra parte. O irmão mais velho entrou em crise. Eu me lembro que ele chegou um dia e disse: como meu irmão foi ingrato, ele esqueceu de tudo que nós fizemos por ele, agora eu vou ter de começar tudo de novo. Eu só me lembro que nós abraçamos, oramos, ele estava triste, mas muitas vezes nós não temos outra palavra: a crise da ingratidão. Ló foi pelas campinas. E é interessante quando você olha esse texto sagrado, que há esse desafio, há essa crise,
de relacionamento entre duas pessoas, que muitas vezes pode acontecer conosco também. Às vezes a gente trabalha numa empresa e depois de anos, onde nós mais precisamos da empresa, a empresa diz: eu estou te dispensando porque eu quero contratar alguém mais jovem, que vai custar menos para a empresa. Você agora vai viver das suas parcas aposentadorias, que muitas vezes não é nada mais do que a metade ou menos da metade que você ganhava. Isso acontece muitas vezes. Acontece no ministério também muitas vezes. Às vezes quando o pastor chega a um certo momento da vida, e a igreja então diz: eu quero um pastor mais jovem. Agora o senhor, por favor, o senhor vai para a sua casa que nós buscamos o mais jovem. Às vezes aquele pastor não teve condições de fazer uma boa aposentadoria, vai viver de um salário, de 2 salários. E a tristeza toma conta do coração dele. Ingratidão. Eu construí a igreja, eu fiz a igreja, eu lutei por essa igreja, eu chorei por essa igreja, eu carreguei nos braços as pedras que construíram esta igreja. A vida é assim, meus queridos. Nós devemos entender isso. Mas nesse texto sagrado, uma das coisas que mais me chama a atenção, eu gostaria que os irmãos guardassem isso no seu coração. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Ló já tinha ido embora, Abraão agora estava triste. Olha bem a expressão que Deus coloca diante de Abraão: ergue os olhos, e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Deus tem a bênção para nós. É Deus que cuida de nós. Não são os homens que cuidam de nós. Então não vamos deixar que a revolta tome conta de nós, e nós percamos a alegria da vida plena. Vamos voltar, cada um de nós, para entender que o projeto é de Deus. Ergue os olhos e vê. A bênção vem de Deus. O cuidado vem de Deus. Por isso que logo que Ló foi preso na guerra dos 4 reis, Abraão foi socorrê-lo. Ele não pensou outra coisa, ele ia socorrer seu sobrinho. Depois, mais tarde, quando o Senhor fala que vai destruir a região de Sodoma e Gomorra, Abraão olha e pensa pelo seu sobrinho. E Abraão começa a interceder pelo seu sobrinho, sem citar o nome dele. Abraão não coloca o nome dele diante de Deus. Mas Abraão começa a dizer: Senhor, se tivesse lá 50 justos, o Senhor deixaria de destruir a cidade por 50 justos? E assim vai baixando. Se tiver 20, Senhor. Mas se tiver 10, Senhor. Não havia nem 10. E a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. Deus, por amor a Abraão, salvou Ló, a sua esposa e suas 2 filhas. Mas é interessante que a esposa de Ló olhou para trás, não obedeceu, mesmo sendo salva. Olha como aquela mulher é difícil. Ela olhou para trás. Eu estou deixando com tristeza essa região de Sodoma e Gomorra, de homens maus, perdidos, pecado, tudo. Ela olhou para trás, não viu o livramento, e se transformou em estátua de sal. E sai Ló
e as 2 filhas que vão trazer problemas mais tarde. Mas Abraão teve coragem de interceder. O homem que é abençoado por Deus é um homem que não leva para si amarguras e tristezas que os outros fazem com ele. O maior exemplo que nós temos na história da igreja cristã é João Calvino. Depois de 3 anos que estava em Genebra, Calvino toma a decisão de disciplinar um grupo chamado libertinos e é expulso de Genebra. Pensa, meus jovens, que ele foi expulso ao ponto da cidade mandar ele sair. Vai embora. Ele só juntou as coisinhas dele, as institutas que ele estava revendo, e foi para a cidade de Estrasburgo. Lá chegando, Deus cuidou dele. Deus lhe deu uma esposa, Deus lhe deu um ministério junto aos refugiados, e ele ficou por 3 anos lá. E no 3º ano que ele estava em Estrasburgo, Genebra havia virado um caos. E o povo de Genebra agora manda chamá-lo de volta. Farel também foi expulso junto com Calvino. E na carta que mandaram, afirmaram: nós não queremos Farel, venha só João Calvino. E João Calvino olhou e disse: mas Farel é meu amigo, eu não vou sem ele. Para mim, um dos homens grandes da história foi Farel. Farel então escreve uma carta para Calvino dizendo: vá para Genebra, lá é teu lugar. Deus está cuidando de mim, vá para Genebra, lá é teu lugar. Calvino retorna depois de 3 anos, chega à capela, à igreja de Saint-Pierre, abre o texto do lugar que ele havia preparado, diz: continuamos a partir daqui. Não pede nenhuma retratação, não pede nenhuma explicação, e foi o grande reformador de Genebra. Mas o seu coração era cativo a Deus. Ele ergueu os olhos para Deus. E não pensou na ingratidão que o povo fez com ele. E não pensou em nada. Eu muitas vezes olho para esses grandes homens e peço a Deus que o meu coração seja cada dia mais cativo de Deus. Mas há um terceiro momento nesse texto sagrado que eu gostaria de ler para vocês. Abraão não tinha filhos. Abraão não tinha filhos. Era ele e Sara. E estavam envelhecendo. Deus havia prometido muitas coisas para ele. Então Abraão chora diante de Deus. E quando Abraão chora diante de Deus, Abraão fala muito claramente a Deus que o herdeiro dele seria um escravo. E Deus diz: não, você vai ter um filho. Ele tenta resolver o caso. E aqui, meus queridos jovens, por favor, não tente resolver os seus problemas criando problema. Abraão tentou resolver o seu problema criando uma dificuldade que até hoje nós temos. Nasceu Ismael, que é o pai dos ismaelitas, que é o pai de todos os árabes. Mas ele tentou resolver o seu problema. Já que Sara é idosa, Sara não tem condições de ter um filho, então eu vou arranjar uma outra jovem. E aí a Sara entregou a sua serva para que Abraão pudesse ter um filho com ela. Mas o filho que nasceu, Deus não aceitou. Não, Deus havia dito a Abraão: seu filho virá de Sara. E eu gosto muito dessa expressão que eu coloquei como um dos lemas da minha vida. Este verso 13 e o início, o verso 14.
Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Em 1971, eu me preparava, logo no início de 71, eu me preparava para vir para o seminário. Tomei a decisão de vir para o seminário. Arrumei tudo, organizei tudo. Mas a minha igreja disse uma coisa para mim muito direta: nós não temos sustento, nós não temos como mandar você para o seminário. Nós não temos como fazer nada por você no seminário. Não podemos dar um centavo sequer para que você estude o seminário. Eu ouvi aquilo da minha igreja, fui ao presbitério, pensando, o presbitério vai me acolher, e ouvi do presbitério as mesmas palavras: nós não temos nada para dar, nós não podemos fazer nada por você. Aí voltei para casa, contei para meu pai, contei para minha mãe. Meu pai era um homem fantástico, mas também muito sincero. Meu pai disse: meu filho, você sabe a nossa condição, eu não posso te dar nenhum lápis para você ir para o seminário, nós não temos recursos. Minha mãe só disse: meu filho, a única coisa que eu prometo é orar por você, mas nós não temos nada, e não podemos dar nada para você. Nós vamos arrumar o seu enxoval para o seminário. Falava enxoval, arrumar as coisas para vir para o seminário. Mas mesmo o enxoval vai ser muito simples, meu filho. Nós não vamos comprar nada de novo. A cama que você dorme tem um lençol, você vai levar o lençol. Você vai levar uma coisa para cobrir essa cama durante o dia. E mais ainda, você vai levar uma coxa feita pela sua tia, feita no tiar, com a coxa de lã, feita de retalhos. Você leva essa coxa. Tá bom. Campinas era frio, mas essa coxa era bem aconchegante, daria para a gente viver. E aí minha mãe perguntou mais uma vez: você vai para o seminário? Eu disse: se eu não for para o seminário, eu vou para outro lugar, eu vou estudar. Eu não vou ficar sem estudar. Mas eu creio que Deus vai me sustentar. Eu vou para o seminário. Cheguei no seminário sem saber de onde vinha o sustento. O vendo médico Justiniano Ribeiro, já falecido, me chamou na sala dele e disse: eu já examinei todos os seus colegas, cada um tem o presbitério, tem igreja, tem pessoas que vão sustentá-lo. O seminário tinha lugar, internato, tinha refeitório, tinha tudo. Mas não encontrei na sua ficha nome de nenhuma pessoa que vai te sustentar. Como você vai viver no seminário? Como você vai sustentar no seminário? Eu olhei para o vendo médico e disse: Deus vai me sustentar. O senhor crê em Deus? O senhor crê em Jesus? Jesus vai me sustentar. Mas como? Não sei ainda. Eu só sei que Deus vai me sustentar. Eu vou dar aula, eu vou visitar esses prédios, me oferecer como professor de aulas particulares. Sei que tem muitos meninos que não estão indo bem na escola, aula de reforço, vou me oferecer para dar aula para eles. Eu queria liberação de uma sala, disse: não, você pode usar a sala. Vou procurar alguma coisa para fazer aqui no seminário, o que tiver para fazer no seminário. Se o senhor quiser me contratar para capinar o seminário, eu estou pronto a capinar o seminário, e todo o dinheiro pode ficar aqui dentro por meu sustento. Eu só sei, meus irmãos, que eu estudei os 4 anos e me formei no seminário. Grato a Deus, porque Deus não há coisa demasiadamente difícil para Deus.
nasceu o filho de Abraão e de Sara. Abraão com 100 anos, Sara com 99, nasceu o filho. O filho cresceu, desenvolveu, aí veio a segunda crise. Com quem o filho ia se casar? Eu creio que esta é a maior crise que nós temos no mundo hoje. Com quem os nossos filhos vão se casar? E Abraão e Sara se preocuparam com isso. Mandaram buscar uma esposa para Sara. Não, para o Isaac. Mandaram buscar uma esposa para o Isaac. Vai atrás de uma esposa para o meu filho. Só não deixa ele voltar para a terra. Busca uma mulher crente, da minha parentela, que já tenha conhecimento do poder de Deus. O casamento de Isaac e de Rebeca é o maior exemplo de casamento no Velho Testamento. Todos os moços deveriam estudar esse casamento. E se você estudar bem esse casamento e a procura de Rebeca, vocês vão descobrir que ali está as 7 varas que levam a ter um casamento bem-sucedido. Está lá as 7 varas colocadas nos textos sagrados, que você tem um casamento bem-sucedido. Todas nesse texto do casamento de Sara e Rebeca. Desculpa, de Isaac e Rebeca. Sara era a mãe. Você vai encontrar todas as varas ali postas. Nenhuma vara faltando. E você vai dizer, como Deus providencia todas as coisas. Eu gostaria de deixar esse desafio para os irmãos. Vamos começar a orar para que os nossos filhos casem bem. Nós estamos vivendo uma crise de juventude. As igrejas estão perdendo os seus moços. As igrejas estão perdendo a sua juventude. Nós estamos perdendo gerações, porque muitas vezes nossos filhos casam muito mal. E esses casamentos têm destruído muitas igrejas. Nós precisamos orar mais. E se você achar que é difícil encontrar uma esposa ou um esposo para o seu filho, para a sua filha, comece a orar a Deus. Comece a clamar a Deus. Mande um bom rapaz para minha filha. Mande uma boa moça para o meu filho. Ore a Deus. Não há coisa demasiadamente difícil para Deus. A família dos nossos é a maior alegria das nossas vidas. É tão bom a gente visitar os nossos filhos. Meus 3 filhos são casados. Eu acho muito bom estar com eles. Não há coisa mais preciosa do que os netos. Pode falar que os filhos são bons, mas os netos é algo muito especial. E agora estou orando para o casamento dos meus netos. Eu já casei os filhos. Agora eu estou orando dia após dia para que Deus possa proporcionar bons moços para as minhas netas, boas moças para os meus netos. Só Deus pode fazer isso. Este é um milagre que vem de Deus. São crises que nós passamos pela vida. A igreja precisa participar dessas crises. Precisa orar. Muitas vezes a igreja gasta tempo a orar para trabalho, gasta tempo a orar para a doença, mas não gasta tempo para orar pelas coisas mais essenciais da vida. Primeiro, o crescimento espiritual na obediência a Deus. Segundo, um relacionamento entre seres humanos, para que não haja rusga, haja problemas.
onde nosso coração seja cativo a Deus, ao ponto de estarmos prontos para perdoar e para não levar em conta o que os outros fazem conosco. E que Deus nos dê a alegria de ver os nossos bem casados, e nós entrarmos nas nossas casas, abraçar os nossos e louvar a Deus com eles. A igreja presbiteriana é uma igreja de família, não é igreja de indivíduos. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos dê esta visão compreensiva das bênçãos mais profundas que Ele tem para nós. Amém. Amém.